Olá pessoal, tudo bem? Continuamos aí em meio à pandemia ainda, né? Resguardo, todos aguardando a vacina, né? Logo virá. Tá chegando a vez de todo mundo já. E eu lembrei de um assunto aqui interessante para passar o tempo, vinho, né? O vinho tem sido o companheiro de muita gente durante essa pandemia e é uma viagem interessante, né? O mundo dos vinhos é um mundo que não tem fim. E é incrível que o vinho caiu no gosto brasileiro do que? De 30 anos, pouco mais de 30 anos para cá. Antes disso, o vinho no Brasil era só nas cidadezinhas colônias lá do sul e tudo. E mesmo assim era o vinho do dia a dia, né? Como eu falei, dos 30 e poucos anos para cá, isso caiu no gosto brasileiro. Me lembra três histórias, né? Uma das quais é um dos motivos do vinho ter caído no gosto brasileiro, que foi quando os produtores do Novo Mundo resolveram fazer os varietais. O vinho se divide em dois mundos, né? O velho mundo, que é a Europa, que são os grandes produtores de vinho, de onde a uva é originária, a França, a Espanha, a Itália, Portugal, e o Novo Mundo, as Américas, né? A Austrália, a Oceania, a América do Sul aqui principalmente também produzindo muito, nos Estados Unidos, enfim. O Novo Mundo resolveu, nos anos 70, resolveu comprar essa briga com o Velho Mundo e criar consumidores de vinho. Foi muito interessante que isso foi iniciativa americana e depois foi unindo os produtores todos desses países novos produtores de vinho. Resolveram fazer o varietal. O que é o vinho varietal? O vinho varietal tem 75 a 85% de uma única uva só na sua composição. Isso é uma coisa que o europeu não faz nunca, porque o europeu produz vários tipos de vinho e vai fazendo assemblagens, né? Vai fazendo misturas, que às vezes num ano favorece mais um tipo de casta, outro ano outro tipo. Então, os europeus costumam dar nome aos vinhos das regiões onde eles são produzidos, das vinícolas e tal. Nunca, muito raro, são poucos vinhos que levam o nome da uva na Europa. E o Novo Mundo resolveu bancar exatamente isso. Então, começou, como ele falou, os Estados Unidos, a Austrália, e o Chile, a Argentina, todos resolveram dar nome. Então, aí surge o Malbec argentino, né? O Tanar, uruguaio, o Zinfandel americano, o Chardonnay australiano. E o povo começou a conhecer as uvas, nós consumidores do Novo Mundo, e começamos a apreciar o vinho de uma forma diferente. O gozado é que essa coisa do varietal é tão curiosa que imagine que o Chile, que sempre foi um grande produtor de vinho, produzia assim uma uva, Merlot, eles se gabavam muito do Merlot, até que depois dessa decisão de produzir varietal, que vieram especialistas europeus já descobriram que não era Merlot. O Chile produzia um Carmenere, uma uva Carmenere excepcional, mas eles não sabiam. Incrível que o primeiro rótulo chileno estampado uva Carmenere foi produzido pela vinha Carmen, ao Santinês, de 1994, quer dizer, tem menos de 30 anos. O primeiro vinho chileno estampado uva Carmenere, né? E hoje é uma uva famosíssima do Chile. Enfim, essa coisa do varietal fez com que o brasileiro se aproximasse muito do vinho e tivesse curiosidade, não só o brasileiro, mas como os povos do Novo Mundo em geral. E o primeiro vinho que caiu no gosto brasileiro não foi nem esses aqui, foi um vinho alemão. No começo dos anos 80 virou moda no Brasil o tal do vinho garrafa azul, né? Que era um vinho doce alemão, um vinho branco, meio doce. O brasileiro, no início, gostava do vinho suave, né? Ninguém queria vinho muito encorpado. Era vinho doce, vinho suave, e os alemães se esbaldaram com isso. Mas isso virou moda no mundo também. O vinho alemão, em 82, foi moda. Tanto é que a Alemanha não deu conta, não conseguiu atender a demanda. E apelou para a Áustria, a vizinha Áustria, que também produzia vinho. A Áustria produzia um vinho doce também, muito parecido. E pela primeira vez na história, a Áustria assinou contratos de milhões de dólares para fornecer vinho. Ia fornecer para a Alemanha ia engarrafar e vender e tal. E a Áustria, o gozado foi que os produtores austríacos ficaram maravilhados com isso, com os valores, mas deram um azar muito grande, que a primeira safra, a primeira colheita ali logo de 82 foi péssima. A Áustria teve muito frio, muita chuva, então a uva azeda, saiu um vinho muito azedo, e eles desesperaram. Bom, a grande parte dos produtores não tiveram o que fazer, largaram de mão, mas uma turma ali da região de Baden, ali perto de Viena,
os produtores. A Áustria é terra, é terra de Chopin, de Strauss, né, de Freud, mas também é terra de Hitler. Eles resolveram dar uma adoçada no vinho, né? E contrataram um químico, Otto Nadrasky Sênior. Adoçar vinho não é uma coisa simples, não basta colocar açúcar no vinho. Aliás, o vinho, de um modo geral, no mundo é proibido você usar químicas, né? Mas você adicionar só açúcar no vinho, o açúcar não vai oferir acidez ao vinho, né? Vai ficar muito óbvio, você vai estragar o vinho. Então, o Otto Nadrasky tentou diversos adoçantes naturais e tudo, tentou de tudo, até que descobriu, não se sabe se por acaso ainda, ele usou o etileno glicol. Imagine que etileno glicol é um solvente. Etileno glicol você compra em qualquer posto de gasolina da Europa, porque ele também é um anticongelante, né? É usado para fazer fluido de freio, quer dizer, é um veneno. Mas eles colocavam as gotinhas de etileno glicol, você imagina, com $3 de etileno glicol, adoçavam 300 litros de vinho branco alemão, austríaco, desculpe. E fizeram isso. Os riscos disso eram enormes, porque se você ficar consumindo pequenas quantidades um período muito longo, você pode ter problemas de cérebro, de estômago, de tudo. Você pode morrer, inclusive, se tomar uma quantidade muito grande. Mas, enfim, engarrafaram. E imagine que isso foi, a safra de 83 foi com etileno glicol, 84, os vinhos austríacos engarrafados pelos alemães, revendidos pelos alemães. Em 85, a Alemanha, em função da quantidade de vendas, resolve estipular, fazer uma nova qualificação dos vinhos, estipula o Qualitätswein. E ao examinar esses vinhos, descobre etileno glicol no vinho austríaco. Mas imediatamente foram presos mais de 20 produtores, e inclusive o Otto Nadrasky Sênior também foi preso. E isso sangrou a indústria vinícola austríaca, custou a se recuperar, se é que até hoje se recuperou. Mas imagine, veneno, não há notícia de que alguém tenha morrido por isso, mas obviamente se alguém teve mal-estar, ou você vê até falecer, ninguém ia culpar o vinho, né? Mas uma coisa de louco, uma coisa impressionante isso, né? Horrível. E outra história muito interessante também sobre vinho é sobre o maior falsificador, que coisa gozada, que é recente, que é uma coisa agora dos anos 2000. Imagine, um estudante da Indonésia foi estudar na Universidade da Califórnia. O nome Rudy Karnavyan, Rudy Karniovan, é o nome ocidentalizado dele. Esse indonésio diz que a primeira coisa, ele com 20 anos de idade chegou lá e provou um Opus One, que é um dos melhores vinhos da Califórnia, né? Diz que ficou impressionado e começou a se inteirar de vinho. E com o passar do tempo descobriu-se que ele tinha um paladar perfeito para o vinho. Ele alcançava notas que ninguém alcançava. E passou a ficar muito famoso com isso. E foi se especializando com isso também. E passou a comprar vinhos e a vender vinhos e, obviamente, a falsificar vinhos. É incrível o seguinte, ele se especializou nos melhores vinhos do mundo, nas 3 melhores regiões, são na França: Borgonha, Bordeaux e Pomerol. E ele ficou até muito amigo do produtor do Romanée Conti, até que ele ficou conhecido como Dr. Conti, o Rudy Karniovan ficou conhecido como Dr. Conti nos Estados Unidos. Então ele participava de tudo que é degustação, era consultado para tudo, e ele começou a aparecer com vinhos vintage, maravilhosos, caríssimos. E o que ele fazia? O que achavam estranho é que toda a degustação, ele pedia para que os degustadores, as pessoas que apresentavam a degustação, guardassem as garrafas, nunca jogassem fora, que devolvessem as garrafas, e as rolhas para guardar o sedimento do vinho. Olha que coisa romântica, ele queria guardar o sedimento do vinho, história. Mas, na verdade, ele fazia o quê? Ele pegava a própria garrafa do vinho vintage, ele mandava fazer rótulos na Indonésia, e ele tinha uma série de carimbos e tudo para falsificar as rolhas, selos e tudo. Então, ele se especializou, e com a capacidade que ele tinha de descobrir, de chegar perfeitamente no sabor, ele fazia misturas. Por exemplo, ele usava um Merlot barato, um Merlot de $7, o Liberty Best Sellers,
um Merlot da Califórnia, para misturar com outros 2 vinhos, para fazer um Chateau Petrus 1947, um Pomerol 1947. Ele gastava também, às vezes, usava vinhos caros para falsificar vinhos mais caros. Esse Petrus ele vendia por $20 mil, ele gastava uma garrafa de 7, outra de 18, botava um pouquinho, ele sabia a quantidade perfeita, né? Então ele falsificava os rótulos, ele falsificava, sei lá, era uma coisa impressionante. Então o que ele fazia? Ele também comprava vinhos antigos, europeus, e vendia os dele juntos. A coisa cresceu tanto que em 2006 ele fez um leilão em Nova York e arrematou $36 milhões em vinhos, mais da metade falsificados. Imagina, $36 milhões. E virou uma celebridade mundial, né? Só que aí, em 2008, ele manda várias garrafas para um outro grande leilão que havia em Nova York. Dentre essas, ele manda 38 garrafas de um vinho da Borgonha, um Grand Cru Clos Saint-Denis. Ele mandou vinhos, eram 38 garrafas do Clos Saint-Denis, com safras de 1945 a 1971, que iam a leilão, uma fortuna. E às vésperas do leilão, o produtor desse vinho, na França, fica sabendo, pega o avião, voa para Nova York, chega lá e diz, olha, o vinho é excepcional, esse Grand Clos Saint-Denis é maravilhoso, só que nós começamos a produzir em 1982. Como é que vocês estão leiloando safra 1945, 1971? Foi aí que foram pegar o nosso famoso Rude. E aí descobriram também que ele já havia vendido uma quantidade maior de Chateau Lafleur 1947, garrafas Magnum, muito mais do que havia sido produzido. E aí começaram a pegar os furos dele. O resumo é o seguinte, dizem que ele produziu quase 1 milhão de garrafas falsificadas. Até hoje, acham que nos Estados Unidos tem mais de 550 milhões em vinhos falsificados pelo Rude Carniovan, que continuam rolando lá pelos Estados Unidos. Então, cuidado, quando você for tomar um vintage, né? Outro dia eu falei dos quadros falsificados, né, de Da Vinci, as pessoas, você guarda ali, né? Mas imagine, ele ficou multimilionário, ele só andava de Lamborghini, usava ternos Hermès e tudo. Foi preso, depois foi deportado para a Indonésia, mas faturou muito com isso, é uma loucura. Cuidado com os vinhos raros. Um abraço a todos, pessoal.